isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão. Pega um pouquinho o seu braço para Ele, para o trono da graça, e vamos juntos confessar. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Então vamos sentar, boa noite a todos. Deus seja louvado, né? Deus seja louvado por essa grandeza, né? Que só Ele tem esse poder para salvar, não é uma pessoa. Salvação só está em Jesus, não adianta, né? Não adianta, não tem outro lugar, outra pessoa. Então toda a glória a Jesus, porque Ele nos salvou. Ele é o autor da vida, Ele nos deu a vida eterna. Antes nós estávamos sem eternidade, né? De vida. De vida, não tinha. Nós estávamos mesmo mortos. Mas agora o Senhor nos deu a vida eterna, que é a vida que Ele tem. Amém? Então toda a glória, por isso que Ele tem que ser louvado. Por isso que nós temos que louvar muito esse Deus. Porque só Ele tem esta glória de dar a salvação. Nós íamos morar no inferno para o resto da vida, sem chance nenhuma, não é, de conhecer esse Deus, se não fosse Jesus. Então imagina, né, nós estávamos perdidos, nós éramos herdeiros, né, da perdição. Então, se nós vamos buscando Deus, adorando, lendo a Bíblia, nós vamos tendo motivos para adorar. Tá? Porque nós vamos tendo a revelação. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adorando esse Deus que me salvou. Só pela salvação, por essa vida eterna que Ele me deu, Ele já merece toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação e todo momento da minha vida entregue a Ele para adorá-lo. Entende? Então, veja que falta de revelação, falta de palavra implantada no coração dificulta a adoração. Então, quanto mais palavra nós temos no nosso coração, mais motivos nós temos para adorar. Porque a palavra vai se levantando, o Espírito Santo vai usando a palavra de Deus para nos levar, né, a essa glória infinita que é Deus, né, que é Jesus. Nós podemos ficar diante do trono da graça, adorando, porque a revelação vai vindo. Então, veja que fica muito pobre, né? Na adoração, sem conhecimento do que eu... Tá, eu ouvi dizer que é para dizer, Jesus, eu te amo, mas nem sei muito bem o que é isso, né? Então, fica uma coisa tão vazia e a pessoa acaba se perdendo na adoração, fugindo do grande objetivo, que é dar a Ele toda a glória, todo o amor, né? Sabe, ministrar para Deus essa adoração, e com isso nós vamos ficando cheios desse amor. Esse amor é de Deus, por causa que é da natureza dele, mas eu é que amo. É que nem assim, ó, são 3 pessoas, mas é um Deus só. Tá? Então, esse amor é dele, mas sou eu que amo. Tá? Então, tudo bem, eu nasci com a natureza do amor divino, mas se eu não amo, então a adoração vai me ajudar a amar. Gente, a adoração vai entrando no lugar das trevas. Quem não consegue adorar a Deus está em trevas. Entenda isso. Quando você está adorando, se você não consegue, você tem que dar um jeito. Né? Isso não é acusação, condenação, não é para intimidar ninguém, mas isso é uma verdade. Que precisa ser entendido isso, né? Então, quem ministra e sabe o que é uma adoração tem que ajudar. A Assembleia,
para chegar nesse lugar. Não é simplesmente ficar fazendo um jogo de luz, fazer uma adoração só de alma. Isso não adianta, gente, porque fica no mesmo. Não é para Deus que está se fazendo. Agora, quando se entrega inteiramente essa adoração, é verdadeiramente para Deus, onde está havendo uma mudança na minha vida. Tá certo? Então, a adoração vai também tirando as trevas. Então veja que quando você está muito irrequieto, você não aguenta adorar. Você quer explodir. A adoração vai te causando um mal-estar tão grande, porque as trevas estão sendo acuadas. Tipo, ou sai ou sai. Você não vai ficar mais aqui. Vocês estão acompanhando, gente? Não adianta ficar andando atrás de exorcismo. Não precisa fazer isso. Se você começar a adorar a Deus, o exorcismo já está feito. As trevas vão te mandar mesmo. Vocês estão acompanhando? Então, você vai ter confiança em Deus. Aquele que adora mesmo o Senhor em espírito e verdade, porque afinal nasceu de novo, tem a condição. As trevas vão saindo. Você vai entrando num lugar de luz, de poder, sabe, de confiança, que é isso que precisa. Então você vê que a sua alma te dá trabalho. Você está adorando, mas você já está planejando amanhã, ou ficou pensando no ontem, o que deixou de fazer, ou se fez certo, ou podia fazer mais isso ou não, ou sei lá, e querer arrumar a vida dos outros, e fica aquela roda, né? Porque cabeça é igual de todo mundo. Mas você tem que trazer essa cabeça para Deus. Esses pensamentos têm que ser de Deus. Então é por isso que não se aguenta adorar. E por que a gente então fecha os olhos? A gente pode adorar de olho aberto. Mas eu posso me distrair muito mais facilmente. Porque imagina, eu de olho fechado, já estou tão longe, viajei, gente, para o mundo inteiro. Né? Fui, voltei, né? Agora você imagina de olhão aberto, né? Não esteve um segundo, então, presente naquele lugar, ou seja, diante do trono da graça, não é? Então, ficar de olho fechado é uma condição para uma introspectiva mesmo, para você se entregar, para você buscar esse Deus e se deixando levar por Ele, onde os medos vão sendo libertos. Sabe, porque não tem coisa pior do que o medo, gente. O medo é uma arma poderosa do inimigo para acabar com a nossa vida, para não ter bênção. Então, se eu vou adorando a Deus, eu vou entrando nesse lugar de luz, que Ele é luz. Então, veja que quem ainda está nessa condição de que adorar começa a dar uma inquietude, um saracutico, né? Já ouviu falar em saracutico, né, gente? Você não aguenta, parece que tem um formigueiro. Você precisa ver o que está acontecendo no mundo. Sabe, assim, onde é que eu estou mesmo? O que está acontecendo? Quem está aqui? O que é isso? Vocês estão acompanhando? Então, são áreas de muita insegurança, de muitas trevas, de muitos problemas, que precisa de libertação, está acompanhando? Agora, pode ficar com o zoião fechado aí quando quiser, mas se não se entrega, a mesma coisa. Vocês estão acompanhando? Então, tem que ser bem feito. Porque tudo que Deus faz é bem feito. E a gente, às vezes, tem um jeitinho de fazer mais ou menos as coisas, né? Tem coisas que a gente faz melhor, tem outras que é mais ou menos. E não é assim, quer? Fazer mais ou menos, tá ótimo e tal. Mas com Deus não tem esse negócio de mais ou menos. Tem que ser. Então, veja os defeitos da nossa alma, né, gente? Então, nós vamos crescendo espiritualmente, se nós vamos nos entregando à adoração. Então, toda vez que você vier aqui para adorar, bom, se você estiver cansado, com certeza você vai descansar. Não me vem com essa, estou morto. Eu não aguento. Não. Gente, quando você começa a adorar a Deus, toda a dor no corpo vai embora, todo mal-estar, todo aquele diabo que fica com a pressão na cabeça, sai tudo. Você fica totalmente liberto. Se você seguir, né, essa unção que vai fluindo, que vai sendo liberada. Presta atenção, tá? Agora, você que tem que se controlar.
Quem está aí no comando é você. Tá? Então veja que isso é uma responsabilidade sua, do quanto você vai se entregar. Porque esse negócio, eu me entrego, mas eu estou viajando, né? Eu não entreguei nada. Ou então, ai, me entrego, mas ai, aí você quer adorar e fica aquele sono. O que é esse sono, gente? Isso é torpor. Isso é diabo. É trevas, gente. Não precisa chamar o padre aqui para exorcizar, porque não é por aí. Isso daí é só você adorando a Deus que essas trevas vão sair. Bem na hora que eu vou adorar, mas me dá um sono, cara. O que é isso? Pois é, então. Trevas. Não é porque você trabalhou o dia inteiro, não. Não vem com essa, não. Porque a adoração renova. Eu digo para você que ela afeta mais as suas emoções do que a oração em línguas. Você pode ter muito mais sono orando em línguas do que adorando a Deus. Muito mais sono lendo a Bíblia do que adorando a Deus. Mas pode ter sono também adorando. Então você tem que trazer esse negócio. Não dá um negócio aqui assim, ó. Que eu já tive, né? Eu já tive tudo. E mais alguma coisa. Então, eu fui lutar contra. Certo? Quando chegou um tempo que eu comecei lá na igreja do pastor dele, e aí chegava na hora, uma certa... Olha, gente, começou bacana aquele louvor que dura uma hora e tanto, uma equipe de louvor ungida, demais mesmo, muito mesmo, muito. Ai, mas aquilo é tão bom, depois aí vem as ofertas, aí tá tudo ótimo, aí vem alguém fala alguma coisa, não sei o que, bom, agora vai começar o ensino. Pra quê? Aquilo começava a rodar aqui assim, mas gente, ainda é 9 horas da manhã, o negócio vai até meio-dia, 1h. O que eu vou fazer daqui até lá? Eu vou trazer uma caminha portátil. Mas tá muito cedo pra eu estar com sono, cara. Pô, ainda não é por aí. Mas aquilo ia assim, o olho fazia assim. E eu... Não, eu cheguei em casa e falei, isso não é vida. Eu não vou poder ficar num lugar desse, com esse troço. Isso não dá, meu. Pois eu vou lá para aprender, eu tô com essa coisa. Então, dependeu de mim também. Eu entrei em muito jejum, muito, ler muito Bíblia, adorar muito a Deus, ficar confessando palavra, e isso foi saindo da minha vida. Tá? Tanto que quando tá aquelas 1000 pessoas lá dentro e aquele louvorzão, eles sempre vinham onde eu estava e ficavam olhando. Porque às vezes eu estava na frente, às vezes eu estava na cadeira de trás. Olhando, ficava lá, perguntando para Deus quem é essa mulher. É isso mesmo? O que ela estava... o que eu vou fazer com essa mulher? Esse negócio de Brasil, vocês estão acompanhando? Quem que é ela? Ele ouve Deus, sempre ouviu. Então ele ficava lá, eu não estava vendo, minhas filhas falavam, até uma que estava comigo falava, ele ficou aqui um tempão só olhando para você. Mas eu estava compenetrada na minha adoração, me entregando. Tanto que até hoje, quando eu ouço aqueles louvores, eu me sinto naquele lugar. Uma coisa que ficou muito forte. Mas um belo dia lá, sei lá o que, eu estava bem assim para esse lado. E estava aquele louvorzão, aí chegou uma hora, eu não estou aguentando, sentei. Ele veio do meu lado, na minha frente, eu escutei, mas sem ele falar. Essa fraqueza você não vai servir a Deus nunca. Não aguenta nem ficar em pé adorando a Deus num baita louvorzão desse. Você está para lá de Bagdá, amiga. Vocês estão acompanhando? Então veja, aonde que você está, se você não aguenta nada. Nem adorar a Deus, um pouco. Como que você vai servir a Deus? Ou como que você vai guerrear com o diabo? Me fala. Se o nosso problema de dificuldade vem do diabo, eu posso abrir a porta para ele, mas vem dele. E eu vou ter que derrotá-lo. Vocês estão acompanhando? Se eu não aguento nem adorar a Deus, começa a dar um negócio. Mas outra vez essa música, eu não aguento mais essa repetição. É porque esse diabo que daí vai ter que sair. Ele vai ter que sair, por isso que vai vir na repetição, para você se entregar. A hora que você se entregou, ele já saiu. Porque ele não pode ficar onde Jesus está. Onde Jesus ocupar o lugar, acabou. Vocês estão acompanhando? Ele vem querer tirar você da adoração. Então a sua adoração tem que ser perfeita. Você tem que focalizar.
pôr a sua atenção. Ah, viajam, volta. Vai de novo, é ele. O centro aqui é ele. É nele que você tem que focalizar. Vocês estão acompanhando? Você só vai pensar em Jesus para o seu problema ser resolvido. Não adianta você vir aqui com os seus problemas e ficar adorando os seus problemas. Você nunca vai ter a solução. Tá? Então, você vem com os problemas, mas isola. Você tem que isolar. Então, quando o pastor David pregava isso, e agora está escrito no livro também, que ele aprendeu a isolar o pensamento dele. E quando ele falava isso, eu traduzi esse livro. Eu até nem entendi muito bem. Como é que ele isola esse pensamento? Oh, caramba. Mas agora eu sei. É isso que eu estou te ensinando. Você pôs tanta sua atenção em Jesus, que esses pensamentos, que são todos os problemas, ficam isolados. Você consegue isolar os seus pensamentos. Ah, fala essa agora. É para dar pulo dessa altura, ficar cantando glória sem parar. Isso aí é só Deus que pode fazer isso em nós. Não é o máximo? Então isso traz paz. Acabou. Você deita e dorme, porque você tem paz. Porque você não está atormentado com estes pensamentos do problema. O problema você isolou. Você tem que chegar nesse lugar, poxa vida. Porque não é você que vai resolver o problema. Ele vai falar com você como lidar com o problema. É óbvio que vai chegar uma hora que vai dar o fim, mas nem sempre é na hora. Nem sempre é dali 2 dias, nem 2 meses, nem 2 anos. Às vezes vai muito tempo. Mas o problema não é o centro da sua vida. Vocês estão acompanhando? Então, aprender a isolar o pensamento, a alma. Você não acha isso o máximo? Porque isso aqui não para de pensar, mas tem que pensar Deus. Por isso você tem que se encher de Bíblia. Por isso que põe o fone lá e fica ouvindo palavra, Bíblia, Bíblia. Certo? Você fica ouvindo, você vai ficando cheio. O que você acha disso, gente? Fala mesmo. Só Deus, Ele nos deu tudo, gente. Ele já nos deu tudo. Então é assim que tem que fazer, só que você tem que praticar. Não queira levar, sabe, os seus problemas, a sua vida, contornando os seus problemas. Agora eu faço assim um pouquinho, agora aqui um pouquinho, agora e você está sempre no meio do fogo. Não é assim que se vive. Ou então fazer de conta que não tem problema. E eles estão te consumindo. Não é assim. Vocês entendem, gente? Nosso Deus é muito fiel, é muito positivo nesse sentido. Aprender a isolar o pensamento. Eles não vão te atormentar mais. Se tem, se não tem, se está, se não está, se vai acontecer ou não vai, não interessa. Você está com Ele. Ele te supre, Ele te guarda, Ele te cura, Ele te protege. Ele está com você. Não é o máximo, gente? Ah, mas isso é toda a glória. Então é por aí. Então, a adoração vai te ajudar. Foi algo que me ajudou muito mesmo. Tá? Focalizar, focalizar, focalizar Jesus, focalizar, focalizar. Gente, 15 minutos é pouco, não dá para focalizar. Porque 15 minutos a sua alma ainda tolera. Eu quero ver 1 hora, 2 horas. Não, ela vai começar a dar pulo dessa altura. Mas ela vai ter que se aquietar. Você vai aprender a colocar esses pensamentos em sujeição ao seu Espírito, que é ao Espírito Santo que habita aí. Para você ter a liderança de Deus na sua vida, gente. Se Deus guia a sua vida, pronto. Está tudo ok. Então você vai ter resposta para os seus problemas. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Não vai nunca ouvir o que você faz. Não é assim.
Então, porque Deus fala na quietude. Mas que quietude, gente? Quando esses problemas eu consegui isolar. Então eu começo a ter a direção de Deus. Você não acha isso o máximo? Então, por isso que você lê Bíblia e ora em línguas. Até quem não sabe escrever e ler, começa a ouvir a Bíblia, de repente aprende a ler sozinho, começa a ficar cheio da palavra. Então, isso não é para intelectuais. Isso é para quem crê, quem quer. Está valendo? Porque os pensamentos de Deus são gerados no nosso espírito, não na nossa mente carnal, onde eu aprendo matemática, aprendo um idioma, né? Certo? Então é colocado no nosso espírito. Então é por aí. Força! Quando você vai adorar a Deus, se isola. Aqui na igreja, você não vai poder se isolar, mas intimamente você vai. Você não quer nem saber quem está na frente, atrás, do lado que está rolando. Você está se entregando. Vai fazendo esse teste para você ir fazendo na sua casa. Porque aí você vai ficar aquela pessoa que sabe prestar atenção em Deus. Enquanto você não fizer esse treino, você não presta atenção em Deus. Você presta atenção nas pessoas, no que está rolando, no ambiente. Certo? Então você está de olho no problema, né? Porque você está andando pelo que vê, né? Então você só fica focalizando o problema, a circunstância, a vida no natural. Você não está conseguindo focalizar o espiritual, de onde vem todas as bênçãos, onde está Deus, seu espírito, por exemplo. Né? E é daí que você não vai ser contaminado com o pensamento humano de outras pessoas que te cercam. Eles vão falar e não vai ter eco dentro de você. Não entra. Você nem responde, porque não é aquilo. Então você já está apartado. Você já está fazendo parte, né, da separação. Não é demais? Acompanhou? Tem muita coisa aí, ouça 20 vezes isso. Orando em línguas para vocês sintonizando, amém? Então, é bem por aí que nós vamos ver o nosso ensino de hoje. Nós vamos começar vendo Salmos 42. Vamos lá. Vamos ver Salmos. Gente, porque quando nós estamos com problema, nós sabemos que o problema afeta a nossa alma, né? E conforme é o problema, no geral, né, ele começa a trazer tristeza. Porque a gente não vê a resposta e aquela aflição começa a dar uma tristeza, não é? E essa tristeza vem da alma. Vem da alma. Mas que parte da alma? Das emoções, porque o problema está afetando as minhas emoções, né? Aquela situação, aquela circunstância, né, está me abalando aonde? As minhas emoções. Então, eu tenho tristeza. E às vezes, quando a gente acorda de manhã, já acorda com aquele peso, com aquela tristeza, porque vai vencer como? Mais um dia sem solução. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que nós não podemos deixar tomar conta da nossa vida. De jeito nenhum. Porque o diabo se ataque. O diabo ataca todo mundo. Então, ele quer colocar um peso nas pessoas para que elas desistam e não tenham condição nem de orar. Então, vamos ver aqui Salmos 43, versículo 5. Veja só, versículo 5. Por isso que ele está dizendo aqui: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então o Senhor está falando aqui, veja que Deus está mostrando para nós que o que fica abatido em nós é a alma. Então, a alma tem sentimentos, né? Os sentimentos estão ligados às emoções. E esses sentimentos com essas emoções querem controlar a nossa vida. Ou eu estou para baixo ou eu estou para cima. Né? Ou eu estou com coragem ou eu estou desanimado, não quero saber. Tá? Então nós precisamos prestar atenção nesses sentimentos, né, nesse ataque do diabo, para nós não nos rendermos a isso. Então por isso que eu estava explicando sobre a adoração. De colocar a visão em Jesus vai ajudar muito a você
tirar a visão do problema. Tá? Porque o diabo, ele vem nos atacar, porque essa tristeza, essa fraqueza, isso é um ataque do diabo. Tá? Então, por exemplo, você acorda, você não quer fazer nada. Isso é um ataque do diabo nas emoções, você tem que saber que é. E ele está atacando justamente para ver aonde nós estamos. Porque ele sabe das fraquezas de todo mundo, que nós éramos dele. Então, ele quer saber se nós já mudamos. Ou até que ponto nós mudamos. Até quanto que nós vamos aguentar. Tá? Então, ele é astuto, ele faz testes, porque ele não sabe, na verdade, o quanto nós estamos crescidos espiritualmente. Ele não sabe. E nem de Jesus, ele não soube, porque ele veio tentar Jesus no deserto. Ele ouviu dizer que era, esse é o Filho de Deus, mas ele queria testar para ver se era mesmo. Tanto que ele veio com aquela conversinha, né? Se você é o Filho de Deus, então por que você não se atira? E se você é isso, Então, ele ficou estudando as reações de Jesus no ataque. Tá? Então, quando ele nos ataca, nós temos logo uma reação, que nós mostramos para ele se nós estamos cedendo ou não. Por isso que se eu não tenho palavra de Deus aqui alicerçada em mim, toda vez que ele me ataca, eu já dou o retorno de que eu ainda sou a mesma pessoa. Fico na frustração, tá certo? Por quê? Esses ataques também atingem os pensamentos, que ele coloca os pensamentos. Não só ele me faz sentir, como ele me faz pensar. Estou fraca, que tristeza, eu estou me sentindo triste, desanimado, não vou fazer, sei lá, né? Não adianta. Então, o golpe dele é para ver onde a gente está, para que ele possa atacar mais, ir mais adiante, roubar mais e fazer a gente parar de orar. Porque se eu não orar, eu não tenho o poder de Deus. Se eu não oro, não cresço espiritualmente, eu não tenho o poder de Deus. E é isso que ele quer. Ele quer continuar manipulando as vidas, destruindo. Que cada um busque a solução dos seus problemas com a sua própria força, com a sua mente, com os seus pensamentos. Então, toda vez que o diabo vem com os pensamentos ou com os sentimentos, agindo nas emoções, ele vem testar as águas. Ele quer saber aonde que essa pessoa está. Então, pelo que nós falamos, o posicionamento nosso, a reação, tudo nós mostramos para ele onde nós estamos. Então, se ele vem, eu estou me sentindo fraca. Mas eu não sou fraca, porque até agora há pouco eu estava tão forte. Eu tenho andado forte, mas peraí, eu vou orar para esse peso sair da minha vida. Eu vou buscar o Senhor e já vou repreender isso, tá certo? Eu vou adorar, eu vou orar em línguas, vou ler Bíblia. E talvez dure um dia, 2 ou 3, às vezes ele fica ali, vem muitos diabos. Porque da outra vez ele já não teve tanto sucesso, então ele vem com reforço, para ver se agora ele me derruba. Vocês estão acompanhando? Então é a tática dele. Então ele vem testar as águas. Tem hora que a gente quer vir um pé um pouquinho assim, mas já apruma. Então fala assim, não tá fácil. Precisamos bolar mais outro ataque. Então ele vai estudar, ele afasta um pouco, vai estudar mais. Como que ele vai fazer o próximo ataque? É assim que ele faz. Vocês estão acompanhando, gente? Mas não é para ele vencer nunca, não é para o problema nos parar. Não é para o problema nos deixar desnorteados, angustiados, tristes. Sabe, assim, ou querer ir buscar Deus gritando, desesperado. Não é por aí, é uma entrega, onde eu vou viver Deus. Aí que eu vou resolver. Então veja Isaías, capítulo 61. Vamos ver aqui, tá? Então, quando você levanta, todo mundo, ele vem atacar todo mundo. Nossa, que peso! É ele. Então, esse dia eu tenho que orar mais. Não adianta falar, estou ocupado, não dá. Se eu começar a relaxar, ele vai dominar tanto a minha vida que vai ser duro eu sair das unhas dele. Porque daí eu vou perdendo a força mesmo, a condição. E é difícil começar de novo, certo? Então veja aí Isaías 61, versículo 10. O que Deus está nos dizendo aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Veja como que Deus age para nos guardar. Ele nos cobriu, gente, com um manto de justiça. Quer dizer, Deus não está nos olhando com acusação pelo sangue de Jesus, tá? Mesmo que a gente tenha errado, nós
podemos pedir o perdão, porque o sangue de Jesus, nele, nós vamos ter esse perdão de Deus. Nós vamos ser perdoados. Então, o Senhor, Ele se alegra quando eu vou buscá-lo como um dependente dEle. Tá? Eu sou fraca, eu estou me sentindo muito fraca, mas eu preciso da força dEle. Então, eu busco ao Senhor, e é isso que Ele está dizendo aqui, né? Ele me cobre com essas vestes de salvação e envolve com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, nós temos que fazer o que quando o diabo vem? Nós temos que pôr as mentiras dele fora, tudo que foi ouvido, tudo que foi falado para nós, toda a situação que se apresenta na nossa frente. Não é na frente de um público que nós vamos fazer isso, mas é na nossa oração pessoal, que nós vamos colocar a palavra como, gente, o nosso advogado, como a nossa defesa. Vocês estão acompanhando? Nós vamos colocar a palavra nas horas da dificuldade. Então, o diabo ele vai pondo tanta fraqueza que você vai falando a palavra, você vai adorando, vai orando em línguas, que ele coloca mais pensamentos ainda de que não está adiantando. É tudo mentira. Então, o que você tem que fazer? Pôr as mentiras dele fora. Você tem que aprender a falar com o diabo sem olhar para ele. Você não está vendo ele, você está na situação. A situação é ele. Então, você vai falar, isso é mentira. E você vai colocar a palavra. Você que vai pôr fora as mentiras dele. O que Jesus fez quando João Batista, o primo dele, o membro da família, foi assassinado, decapitado? O que ele ficou? Desesperado. E agora, os membros da minha família morrendo? O que vai ser? Ele não ficou desesperado, ele foi no monte, na presença do Pai. Vocês estão acompanhando? Quando as coisas estão difíceis, muito mais nós temos que ir na presença de Deus, muito mais. Quando está ótimo, nós temos que ir. Quando está difícil, aí que nós temos que ir mesmo, tá? Então, ele ficou na presença do Pai, se renovando, se fortificando com a presença do Pai através do Espírito Santo. Quando ele desce de lá, tinha uma multidão, ele já curou todos os enfermos e multiplicou os pães ainda. E libertou, expulsou o diabo. Vocês estão acompanhando? Então, o que o diabo faz com mais ataques é para parar você de orar. Observe se você já não fez isso. O diabo começou a te cercar com tantas circunstâncias, e até pode ser coisa boa, de repente, aos olhos dele, né? Que isso foi afastando você dessa comunhão com o Pai. Para quê? Justamente tudo que ele foi colocando foi com o objetivo de fazer você parar de orar. Quando você não ora, você não tem poder. Então, preste atenção com o que vai sendo colocado na sua vida. Como você está reagindo a estas situações. Você tem que ser mais esperto um pouco, né? Porque às vezes você vai se alegrando com coisas que às vezes nem é uma circunstância doída, difícil, mas são circunstâncias que vão tirando você da oração. Esse é o golpe. Essa é uma mentira dele. Então você tem que estar atento. Não pode se afastar de Deus. Mesmo que você esteja se sentindo bem, porque ele gosta de pôr também, ele gosta de pôr condenação, o diabo põe condenação. Mas ele gosta de pôr também, assim, um prazer no coração, de repente. Mas é falso. Não, tá tudo bem, eu varri a igreja hoje, graças a Deus, né? Nossa, ajudei aquela pessoa lá no farol, nossa, levei no mercado, fiz tudo. Então, ele gosta de colocar essas mentiras. Porque é para eu fazer isso? Sim, tudo bem, a hora que é para fazer, faz. Mas não é isso que é poder, não é isso que agrada a Deus. Não é isso que me faz segura em Deus com relação ao ataque do diabo. Vocês estão me acompanhando? Né? Então, precisa prestar bastante atenção. Agora, 2 Crônicas, capítulo 21. Tá valendo, gente? Por causa dos ataques do diabo, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque ele é enrolão, mentiroso. E ele vem, gente, e ele nos pega, sabe assim, com aquela, do jeito que ele vem, então parece que não está acontecendo nada, né? Parece que é ingênuo, mas atrás disso tem uma maldade. Você vai vendo que você, sabe, você tem que cercar daqui, você tem que cercar dali, você isso aqui, você não sabe o que você faz. Quando você viu, você largou a mão. Você largou a mão de Deus, você abandonou. Como é que você vai vencer? Preste atenção, isso não pode. Nada do diabo pode roubar a sua comunhão com Deus. Então, é 2 Crônicas, capítulo 20. O que está acontecendo aqui, gente? Os inimigos, Moabe e Amon, resolveram atacar o povo de Israel.
Acontece que essas comunidades aqui, quando eles vieram do Egito, Deus falou, ó, esses aí vocês não vão eliminar, desvia pra cá e vai, deixa eles pra lá. Então Deus nem eliminou esse povo, deixou eles ficarem pra lá, mas chegou essa hora, ó, vê se o diabo presta. Usou esses aqui para acabar, se juntar os dois, que também nunca eram amigos, sempre eram inimigos. De repente eles ficam muito amigos, olha o que o diabo faz. Ele pode até fazer isso com a gente. Pessoas que nem são amigas se juntam para vir contra. Pode acontecer. Ou pessoas que são muito amigas ficam inimigas de repente. Fica contra, para acabar com a vida. Então, tudo é golpe do diabo. Tudo é ataque do diabo. Então, esses dois aí, eles vieram para atacar Israel e se juntaram. Então, ficou um exército enorme, maior do que o de Israel. O que o rei faz, Josafá? Ele vai buscar Deus. Ele vai adorar Deus. Ele vai pedir o auxílio de Deus. Então, Deus dá a resposta para ele. Veja lá o versículo 21 de 2 Crônicas, capítulo 20. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Deus que mandou ele adorar. Que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, vem cá. Eles ficaram adorando e louvando o Senhor, certo? Em que horas que o inimigo está atacando? Eles eram numerosíssimos. Eles iam, se não é Deus, eles acabavam com o exército de Israel. Mas veja o que o louvor e a adoração faz, gente. Você fica num nível mais alto do que o diabo. Deus levanta você acima do seu inimigo. Por mais que pareça que o inimigo está vencendo, que a situação não está sendo resolvida, você está num lugar de proteção em Deus. Ele te pôs, porque se uniu a mim com amor, eu o livrarei, Deus diz. Vocês estão acompanhando? Então, não importa o que eu estou sentindo. Por isso que eu vou adorar Deus e vou colocar minha atenção nele. A minha visão no Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto. Entende? Você é meu refúgio, você é minha força, você está comigo. Você louva e adora, tudo junto. Glória a Deus, você vai ficando livre daquela opressão do diabo que quer acabar com a tua vida. Pode ser em que área for. Porque ele é um assaltante, ele é ladrão. E tem muito mais, ele é ainda um assassino, além de ser assaltante e ladrão. Certo? Então nós vamos tomar cuidado com o nosso inimigo, que é um ser derrotado. Mas se eu não estiver com a palavra, eu posso ser derrotada por ele. Porque ele vai usar as minhas fraquezas. Ele vai querer que eu lide com os problemas com a minha força, com a minha cabeça, com as minhas ideias. Ah, mas eu não sei o que Deus quer. Fica orando bastante em línguas que você vai saber. Vai saber porque Deus vai pôr. Certo? Então vamos ver o versículo agora, 24 e 25 adiante. O que aconteceu? Veja aí. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Isso lá, dos inimigos. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, tá? Então, veja que quando você está sendo atacado, as suas emoções não querem orar, certo? Certo, claro, porque elas estão sendo atacadas pelo diabo, é ele que está influenciando. Mas você tem um espírito que nasceu de novo, tá? Então, você tem um espírito onde que essa natureza nova tem um poder muito maior do que essas emoções atacadas pelo diabo, porque é o poder de Deus. Então você vai se levantar para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para você mudar. Quando você ora, quem muda é você, não é a circunstância. Não são as pessoas. Uma vez que você mudou, você vai conseguir isolar seu pensamento, então. E o problema já não te afeta. Se ele for resolvido, ótimo. Se não foi, também não está tendo problema algum, porque vai chegar a hora de ser completamente resolvido. Mas você já vive como ele estivesse resolvido, porque você já está na condição de Deus, na paz do Senhor. Tá? E veja que Deus dá benefícios quando a gente vence por completo os despojos, né? Então, observe. Não quero orar, não estou afim.
Às vezes precisa jejuar, gente. Às vezes precisa jejuar para dar um tranco, para que essa alma se abaixe, essas emoções fiquem bem fracas, para você começar a orar e o seu Espírito dar a liderança para a sua alma, para a sua vida. Valeu, queridos? Então, atenção, quando você levantar naquele dia, é ataque. Você está sendo atacado pelo diabo, tá? Coisas que o diabo faz horríveis é o quê? Ele começa a pôr em você sentimento ruim contra as pessoas. Ele começa a inventar histórias, isso é ataque. Não, essa pessoa era tão boa, agora ela tá antipática. Essa pessoa nem olha a minha cara, nem falou bom dia, essa pessoa nem vem aqui, essa pessoa tá estranha. Ele não é, o diabo faz você enxergar coisas, para você se afastar, para você brigar, para você criar inimigo. Isso é ataque do diabo. Vocês estão acompanhando? Então você tem que... Isso uma pessoa crescida espiritualmente vai tirar de letra. O bebê, a criança já vai querer brigar, né? Tô de mal. De mal. Né? Tem, então é coisa de bebê. Nós temos que estar espertos, porque o diabo ele vai fazer isso. Então, coisas que nunca você viu antes, agora você começa a ver, sabe? Chifre na cabeça de cavalo, pelo na casca do ovo, sei lá, coisa que não acontece, tá? São emoções abaladas, atacadas pelo diabo, ok? Então, precisamos tomar muito cuidado, está sob ataque. Vai orar, valeu? Que é tudo mentira e você tem o poder para pôr isso fora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, liçãozinha de casa, vamos orar para colocar essas emoções num equilíbrio de Deus, amém? Ele nos deu tudo. É só saber receber. Oh, glória a Deus. Vamos aprendendo cada dia mais e mais. Receber dele. Obrigado, Jesus, por tudo que você fez por nós, pelo que você é. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Essa noite a sua palavra, Senhor, que veio como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Espírito Santo, por você explicar com tanta simplicidade como é que nós vamos ficar livres dos ataques do inimigo, como é que nós vamos fortalecer as nossas emoções, como é que nós vamos vencer os problemas. Muito obrigado, Senhor, porque você sempre vem nos auxiliar e nos ensinar, em nome de Jesus.